Não entenderás o meu dialeto, nem compreenderás os meus costumes, mas ouvirei sempre as tuas canções. E todas as noites procurarás meu corpo, terei as carícias dos teus seios brancos, iremos a miúde ver o mar, muito te beijarei, e não me amarás como estrangeiro. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui então para mais uma aula e hoje começamos uma conversa que vai durar algumas aulas sobre o grande poeta Max Martins, Maxi da Rocha Martins, um poeta paraense, poeta brasileiro de Belém, que nasceu em 1926 em Belém e aí viveu até o final de sua vida. Ele falece em 2009. Max então vai compor esse quadro dos escritores importantes da literatura paraense, mas também da literatura brasileira, né? Então até aqui nós fizemos um apanhado sobre poetas e prosadores, né? A gente já falou sobre, recapitulando, a gente já falou sobre Bruno de Menezes, a gente trouxe também para o foco da conversa o Antônio Tavernar, poetas bem do comecinho ali do século XX, né? A gente falou sobre a prosa, fez referência a Inglês de Souza, falou sobre que aí é o realismo naturalismo chegando, a Amazônia aparecendo pelo realismo naturalismo de Inglês de Souza, né? Então, depois vai aparecer Dalcídio Jurandir, no século XX, o importantíssimo Dalcídio Jurandir. Ainda no que se refere à prosa, vem Edir Augusto com a sua lancinante literatura da modernidade, do hoje, do século XXI. Né? Então, na prosa, a gente até agora caminhou por aí, e então agora vamos recapitular a poesia, vamos voltar um pouco a falar de poesia, lembrando o nosso Bruno de Menezes, de Batuque, lembrando o Antônio Tavernar, de Místicos e Bárbaros, que foram bem no comecinho do século XX. Max vem um pouco depois, né? Max vai começar a publicar em 1947, 48, no suplemento literário Folha do Norte. Com Max, então, essa geração do Max é a geração que vai fazer a cultura no Pará na segunda metade do século XX. Então, o Benedito Nunes, que sempre aparece nas nossas aulas como o crítico dessa gente toda, tanto dos prosadores quanto dos poetas do passado na Amazônia, ele nesse momento vai aparecer na história ao lado de de muitos desses escritores, na verdade. Então, Max e Benedito foram amigos próximos, íntimos, como irmãos, por mais de 50 anos. Junto de Max vai aparecer também o formidável Mário Faustino, sobre quem, é claro, eu vou fazer uma aula também. Max publicou mais de uma dezena de livros. Ele vai publicar o seu primeiro livro, O Estranho, o poema que abre a aula de hoje. É o primeiro poema do primeiro livro do Max, e o poema é homônimo do livro, né? Chama O Estranho. Max vai publicar em 1954 O Estranho, e daí em diante ele vai sempre publicar os livros com um intervalo bastante razoável de tempo entre um e outro, às vezes até de 10 anos, porque um traço marcante na obra do Max Martins é o trabalho duro de construção e reconstrução do poema. Max gastava horas, dias, meses e anos laborando e reelaborando seus poemas. Ele nunca se dava por satisfeito, portanto, ele demorava a publicar, ele esperava que os poemas amadurecessem bastante. Sempre foram livros muito econômicos, livros nunca, além da síntese do poema, uma marca do Max, sempre foram livros com poucos poemas. Aqui eu vou mostrar alguns dos livros do Max. Primeiro, O Estranho. Aqui esses são da coleção da Edufpa, editora da UFPA, está fazendo uma reedição de toda a poesia do Max em, acredito que 12 volumes, não lembro exatamente, e já saíram quase todos. Inclusive, vai sair um inédito dos originais que ainda não tinham sido publicados pelo Max. A organização é feita pelo seu grande parceiro, grande amigo, o poeta Age de Carvalho, também paraense, mas que vive na Europa. E as edições são formidáveis, vejam.
Essa é a edição de Comando a Lacuna, um livro realmente uma edição muito cuidadosa. Depois vem... não está na ordem, né? O primeiro seria esse, O Estranho, o primeiro livro que ele publica. Comando a Lacuna já é quase um dos últimos. Aqui, Para Ter Onde Ir, outra edição. Aqui, Caminho de Maraú, a praia de Maraú no Mosqueiro, sobre a qual a gente vai falar, e onde Max ergueu sua cabana. Eu vou contar essa história numa aula específica. Aqui, Era, outro livro do Max. Mas tem mais. Essa é uma outra edição de Para Ter Onde Ir, com uma foto estampada dele na capa. Uma foto linda. Uma edição também muito bonita. Aqui uma das reuniões da poesia do Max, com outra foto belíssima. Esse é o Não Para Consolar, um volume que reúne a poesia dele. E por último vou mostrar para vocês, claro que tem muito mais, esses aqui são alguns que eu trouxe para mostrar para vocês. Esse saiu, uma tradução da poesia do Max para o alemão. Além do mais, a poesia do Max Martins já foi traduzida para o francês e para o inglês. O principal tradutor de Max para a língua inglesa é o poeta e cineasta norte-americano James Bogan, que, além disso, produziu muitos documentários na Amazônia. O Jim, como ele é chamado pelos amigos próximos, viajou muito pelo Brasil e muito pela Amazônia, e aqui produziu vários filmes documentários, e um deles foi na praia de Maraú, onde Max ergueu uma cabana, e o personagem principal desse curta documentário é o Max, sobre a natureza e sobre os diários do Max e sobre a poesia do Max. Nós vamos ver esse filme numa aula também, esse filme de James Bogan. Muito bem, para além dos livros de poesia, aos quais Max dedicou a vida inteira, ele também, a partir da década de 80, começou a escrever diários, mas não qualquer diário. Nesses cadernos do cotidiano, Max passou, além de anotar coisas do dia a dia, banalidades, preciso comprar cigarro, fulano vai me visitar, preciso fazer compras, coisas do tipo, ele também anotava coisas que ele estudava sobre literatura. Ele foi o tempo inteiro autodidata sobre tudo, sobre arte, sobre literatura, sobre prosa. Então ele fazia suas anotações de leitura nos diários. Ele começava poemas e ali trabalhava e elaborava poemas em cima do diário. Ele, depois de alguns anos, começou a desenhar nos diários. Depois ele começou a pintar nos diários. E depois ele começou a fazer colagens nos diários. Então ele misturava técnicas de desenho, de pintura e outros elementos externos a esses cadernos. Ele recortava, colava, montava, e geralmente as suas pinturas, as suas colagens, as suas artes tinham a ver com a sua poesia, com a sua vida e com a natureza. Assim, Max produziu mais de 50 diários, e esses diários são cadernos de artista, são diários de um artista que, sendo poeta, a partir dos diários começou a se envolver com arte plástica e, portanto, se tornou artista plástico nos diários. Tanto que depois de alguns anos, páginas dos seus diários foram ampliadas, emolduradas e expostas em salões de arte em Belém e nos Estados Unidos também. Mas do que trata toda essa arte de Max? Do que trata a poesia? Do que trata a arte plástica? Do que trata o diário? O grande fundamento da arte de Max Martins é o erotismo. Ao erotismo, Max vai dedicar desde o primeiro até o último livro de poemas. Ao erotismo, Max também vai dedicar a sua produção plástica, no caso as pinturas, os desenhos. Max vai sempre atrelar a natureza ao erotismo, quer dizer, Eros vai estar sempre intimamente ligado a Gaia, quer dizer, a terra, ao amor erótico. O tempo inteiro é o que acontece, essa fusão
entre a natureza, que por vezes é a natureza amazônica, mas sem essas coisas de regionalismo, é uma natureza, alguns elementos da natureza amazônica são absorvidos nessa poesia, são misturados ali, no humus de Gaia, no chão dessa terra, dessa natura, e aí a poesia de Max se transforma em peças de originalidade artística, em obras onde se vê o profundo talento e uma extrema originalidade na composição, sempre procurando ligar o erotismo à vida e à natureza. Por que mais esta noite esperando? Solene e medido nomeia teus príncipes, e a essa nova mulher conduz a tua música. Ela sentada está toda esperando, e não sabe quem é, quem és. E juntar os cabelos, mantê-los unidos em seu grampo de bronze, teus cabelos ali, põe-lhe no peito, no meio, no crespo indeciso da pele, o teu nome em perigo. E um pouco de medo, de abismo, em suas águas de sono, em sua praia insonora. A incitada serpente cobra de ambos exércitos em marcha, vibrando, os guizos sagrados da morte e da vida. Terra e trovão, acordes se encontram, agora propícios à mudança da guarda. Para que mais esta noite inteira esperando?